Se conscienciologia é o estudo da consciência, a gente precisa refletir sobre como a conscienciologia trata esse objeto de estudo. E, em primeiro lugar, a gente precisa saber que conscienciologia chama de consciência aquilo que seria o sinônimo de espírito, ou seja, a essência do ser. Essa escolha dessa nova palavra, para não falar em espírito, não foi por uma preferência teórica filosófica explicada, mas sim por uma escolha mais política. A intenção era se diferenciar do espiritismo. Valdo Vieira sempre utilizou o termo espírito para se referenciar ao ser, à nossa essência, assim como os espíritas e assim como outras tradições ocidentais do pensamento. Acontece que lá pela década de 90 ele queria se diferenciar, né, e havia uma certa disputa de concorrência com os espíritas, então ele lançou o mini glossário da conscienciologia, alterou a palavra espírito, colocou a palavra consciência nos livros que ele já tinha publicado, e no glossário vai dizer assim, e também nos glossários posteriores, que consciência é o termo mais atual, mais correto para espírito, que é o termo antigo, envelhecido, arcaico. Valdo Vieira gostava de usar certas palavras assim, que vão desmerecendo os autores que usavam aquelas palavras. E isso é um grande erro no campo científico e filosófico também. A beleza dos estudos ela está nesses diálogos que a gente consegue construir, aprendendo, dialogando e acrescentando a outros campos. E não numa concorrência, numa briga, como se fosse um marketing, assim, quem tem a palavra mais certa e os outros não servem. Isso eu acho que é bem negativo para qualquer campo de estudo que se pretende crescer né, e interagir com outros. Bom, assim a conscienciologia foi criando uma torre de Babel. Por quê? Porque há uma tradição enorme de estudos na história, refletindo sobre o ser, a nossa essência. Esse é um campo, particularmente da filosofia, que usam o termo espírito, né? Espírito seria vem lá da antiguidade a ideia de sopro, o espíritus, porque a pessoa que morria, o indício mais direto era ela parou de respirar, né? O bebê nasce, ele respira. Então, a nossa essência deve ter relação com esse respirar, né? Enfim, foi daí que veio essa palavra. Não é que ela é certa, errada, arcaica, antiga. Como eu falei, a gente sempre fala, né? A gente pode chamar de XYZ, de banana, de abacaxi, desde que a gente concorde com o que a gente está definindo, a gente concorde com as definições daquela palavra e concorde com os seus fundamentos e aí construa uma argumentação lógica. E se essa argumentação lógica for válida, que diferença faz usar um termo ou outro? É secundária essa diferença. Outras tradições, por exemplo, a língua latina também tinha o termo alma, ânima, o que nos anima, o animal, por isso nós somos animais, nós somos seres animados, daí a alma. E tradições mais nórdicas têm as palavras, né, soul, por exemplo, e daí vem também os fantasmas, os ghosts, né, Geist, e assim outros termos, né? Isso depende muito da origem dos trabalhos, mas o inteligente é compreender, ler o autor, saber exatamente ao que ele está se referindo, aprender com o que ele tem a nos ensinar, e isso se perde quando a Conscienciologia bota um glossário, como o primeiro livro de Conscienciologia, um glossário dizendo assim, o termo espírito é um termo arcaico e o certo é consciência. Se vai colocando a Conscienciologia numa torre de Babel, né, ou uma torre de marfim, isolando ela do que já foi produzido antes. Ela deixa de aprender, deixa de interagir. E aí, com a ciência também se tem um outro problema, porque a palavra consciência ela é usada principalmente na ciência para se referir a outra coisa, para se referir a uma qualidade nossa, que é quase sinônimo de atenção. Assim como nós temos memória, nós temos atenção, nós temos consciência. Consciência, por exemplo, no momento que eu estou aqui falando, eu estou consciente, eu estou direcionando
as minhas energias psíquicas, toda a minha atenção para esse processo, esse trabalho de estar comunicando aqui, raciocinando. Então, eu estou inconsciente sobre uma série de outras coisas que estão acontecendo no meu entorno. E isso é importantíssimo para eu poder coordenar uma tarefa de maneira bem direcionada. Se eu precisasse, enquanto eu falo aqui com vocês, estar concentrado também nos meus batimentos cardíacos, eu não faria nenhuma coisa nem outra, talvez teria um ataque cardíaco, né? Então é importante que certos processos fiquem inconscientes. É importante que sempre que eu abra o olho, eu esteja inconsciente de que eu estou vendo o meu nariz. Você também. Você, a todo momento que está de olho aberto, você está enxergando o seu nariz. E você fica inconsciente sobre isso para poder direcionar a sua visão para outras coisas. Ou seja, é essencial que nós tenhamos processos inconscientes. E eu tenho certeza que mesmo esses bambambãs que se dizem saem do corpo a noite inteira, não sei o quê, a maior parte do tempo à noite, ou pelo menos uma grande parte, também ficam inconscientes. E eu suponho, então, que é da nossa natureza que nós precisamos de processos inconscientes. E até para fazer uma piada aqui, né? Se quer usar uma palavra melhor para designar o ser, se não quer usar espírito, então não usa consciência, usa inconsciência, porque nós somos muito mais inconsciência do que consciência. Mas, brincadeiras à parte, a questão é que quando o conscienciólogo vai ler um texto na ciência sobre consciência, ele vai ler um texto sobre outras coisas, porque aquela palavra designa outras coisas, outra coisa. Então ele vai dizer, o cientista não quer saber do meu objeto de estudo. Não, na verdade é você que está usando uma palavra diferente. É como se eu passasse a chamar banana de abacaxi, aí tudo que eu vou ler sobre banana, eu digo, as pessoas não falam sobre banana, não. É porque eu é que estou usando banana, essa palavra, para algo diferente, uma coisa que as pessoas não costumam chamar de banana. E assim a Torre de Babel conscienciológica ela se construiu. E é uma coisa difícil de mudar hoje porque se tem uma tendência de querer colocar Valdo Vieira e seus textos como grandes revelações. Então tem que refletir sobre isso, que cientificamente é um erro bastante primário. É um problema primário que um cientista formado não cometeria, de trocar essas palavras espírito e consciência só por uma questão política, assim, um motivo político. E ter que ver um pouco esse erro um pouco primário seria um pouco chato, né, para um campo de estudo que está já bem consolidado, como a Conscienciologia, em termos de publicações, ele já está muito formado. Então, não sei como é que vão trabalhar sobre isso, né, mas eu acho que pelo menos é preciso ter a consciência sobre isso, né, olha, fazendo um jogo de palavras, né, estar-se consciente disso para se conseguir comunicar com outras linhas de estudo e também dialogar, né, apresentar coisas proveitosas para outras linhas de estudo. Observa que a IAC, que antigamente era uma filial mais internacional da Conscienciologia Valdo-Vieiriana, né, da Conscienciologia fundada sediada em Foz do Iguaçu, mas a IAC desde 2014, se não me engano, se separou. De um tempo para cá eles foram parando de usar o termo conscienciologia e começaram a falar de estudos da consciência, Consciousness Studies, que é um campo já consolidado, já existente na ciência, que estuda esses fenômenos onde a consciência parece ter processos de captar informação sem uso das vias sensoriais. Mas veja que, nesse caso, consciência não é sinônimo do ser. Consciência é essa qualidade que o ser tem. E, normalmente, o que a gente entende? Para eu ficar consciente de algo, eu tenho que captar pelas minhas vias sensoriais. Eu tenho que, através da visão, por exemplo, eu vejo, formo uma ideia, eu me torno consciente de alguma coisa. E os Consciousness Studies querem entender como que eu consigo ficar consciente de um processo no futuro, ou que está acontecendo à distância e que não tem como a minha percepção sensorial captar.
E esses campos de estudos tem muito a ensinar sobre esses processos paranormais, sobrenaturais, que interessam aos conscienciólogos, né? Como eu falei no primeiro vídeo, são espiritualistas. Mas mesmo esses campos não cometem esse equívoco de chamar consciência de espírito. Se cometem, eu não vejo, eu nunca cheguei a ver assim um texto que realmente acabasse pecando muito por cometer essa troca. Eu vejo que essa troca acontece mais na autoajuda e nos livros da Conscienciologia, né? Valdo Vieira, quando escreveu o livro O que é Conscienciologia, ele começa falando: você é uma consciência. E aí você já tem um negócio assim que, epistemologicamente falando, né? A construção do conhecimento começando por aí é complicada. Bom, chega por hoje, deixa aqui as suas dúvidas e até a próxima.